teu Santo Espírito. Que estejamos sempre dando lugar para que Ele haja em nosso ser. Que estejamos a cada momento aceitando o seu agir. Tudo aquilo que precisa ser feito, Pai, que o teu Santo Espírito faça. Nós damos espaço para isso, Pai. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida, Pai. Ó Senhor, ministra a tua palavra. Tem misericórdia, Pai. Ministra a tua palavra, que verdadeiramente o homem desapareça e somente o Senhor seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus te pedimos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Você pode assentar. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Faça favor aí, multimídia. Coloque esse hino de novo na tela, só na tela. Olha só. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. E o Espírito Santo faz aquilo que for preciso, né? O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Vamos lá? Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Que a gente não precisa chamar para Ele vir. Graças a Deus. Que Ele não nos dá espírito de medo, mas espírito de ousadia, espírito de força. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus que Ele mantém acesa a chama do temor do Senhor no nosso coração, né? Na nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Talvez esse seja um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. E eu quero meditar um pouco com vocês sobre o tema obediência, princípio divino. Amém? Obediência, princípio divino. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Eu estou usando a versão da NVI. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Amém? Irmãos, a história foi a seguinte. Saul era o rei de Israel, primeiro rei de Israel. E o Senhor mandou uma mensagem para o rei, através do profeta Samuel. E o Senhor mandava avisar que castigaria os amalequitas por todo o mal que fizeram a Israel. E o castigo seria a resposta do Senhor por conta da perseguição e ataque ao povo de Deus, por ocasião da saída daquele povo do Egito. É bom sempre ressaltar que isso aqui ocorreu no período da velha aliança. Hoje nós estamos no período da nova aliança. A graça de Deus é incomparável. A graça de Deus está presente na nossa vida. E o Senhor falou através do profeta, e a determinação era que Saul deveria atacar os amalequitas, deveria consagrar o Senhor para a destruição de tudo o que lhes pertencia. E o Senhor foi bem claro: nada
deveria ser poupado. E isso incluía objetos, animais e pessoas. Então Saul vai e ataca os amalequitas, mas ele fez uma coisa: o coração dele estava cheio, não de Deus, mas de soberba. Ele se achava. Então ele foi à batalha, venceu, e aí ele capturou Agag, que era o rei dos amalequitas, escolheu o melhor das ovelhas e bois, os bezerros gordos e os cordeiros, e tudo que era bom aos olhos de Saul foi poupado. Porém, tudo aquilo que era desprezível aos seus olhos foi destruído. Meus amados irmãos, a desobediência tem um preço terrível. Quando nós vamos lá em Gênesis, na criação do homem, quando eu falo homem, eu estou falando ser humano, homem e mulher. A queda do homem se deu por conta da desobediência. Foi através da desobediência que veio o pecado, que veio a morte. E a desobediência de Saul foi muito cara, custou para ele o seu reinado. O texto bíblico não deixa qualquer dúvida: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Mas acontece que Saul, antes de ir para Gilgal, ele foi lá no Monte Carmelo, e lá ele ergueu um monumento à sua própria honra. Eu disse agora há pouco que o coração de Saul estava cheio de soberba. O que é soberba? Soberba é orgulhoso ao extremo, arrogante, altivo, presunçoso, grandioso, se achando sublime, se achando magnífico. E Deus nos conhece muito bem. Ele não nos conhece como nós conhecemos uns aos outros. Você pensa que você conhece a você mesmo? Conhece não, Deus conhece. Às vezes a gente se vê fazendo alguma coisa ou dizendo alguma coisa que a gente diz: mas como é que eu fiz isso? E quando nós estamos em Cristo, quando a gente faz, aí o Senhor toma as providências. E eu sei que você já experimentou isso. Algum tempo atrás eu fui numa determinada farmácia e fiz as compras. E quando cheguei lá no caixa, o rapaz disse: o senhor tem que passar isso aqui, passa uma vez no cartão, e esse aqui passa outra vez. Nada demais. Eu olhei para ele: meu amigo, você não tem culpa nenhuma. Está aqui, pode passar 2 vezes, mas eu acho isso horrível. Aí eu disse assim: eu não voltarei mais aqui. Aí peguei as coisas, paguei, agradeci e fui embora. Aí quando eu entrei no carro, que já tinha saído, aí o Senhor começou a falar comigo: muito bem, pastor. Quer dizer então que o senhor não vai voltar mais lá? Qual foi o testemunho que o senhor deixou lá, hein? Volte e vá pedir perdão ao rapaz. Eita Jesus amado. Mas Senhor, não posso fazer isso depois não? Não. E quando o Senhor fala, Ele fala, não é aquela voz estranha, a gente sente Ele falando no coração. E aí a gente sente o peso. Irmãos, eu já conheço. Eu só fiz a volta do carro, entrei. Fui lá, peguei lá alguma coisa, nem me lembro mais o que foi. Cheguei no mesmo caixa, entreguei o rapaz, eu disse: meu amigo, eu disse agora há pouco que nunca mais voltava aqui. Olha eu aqui de novo. Agora sabe por que eu estou vindo aqui? Para lhe pedir perdão, rapaz. Mas eu não tinha tratado mal o rapaz, eu não tinha sido grosseiro com ele. Mas a gente às vezes faz alguma coisa que entristece o Espírito de Deus.
E se a gente quer viver em paz, se a gente quer ter paz, a gente tem que fazer aquilo que Ele manda a gente fazer. Como é que eu poderia chegar aqui e ministrar a palavra para você, com o meu coração pesado, por ter feito alguma coisa, por ter falado alguma coisa que não agradou o Senhor? E nós podemos fazer isso porque nós somos falhos, nós somos fracos. O próprio Senhor nos ensina: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Ele diz que é para vigiar e orar. Nós temos que ter cuidado no nosso olhar, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Eu há muito tempo orei de Senhor, me dá uma fala mais mansa, Senhor. Deixa eu falar uma coisa que agrade ao povo, porque eu não consigo nem me ouvir, Senhor. Mas o Senhor faz cada pessoa daquele jeito. Mas quando nós damos lugar, como diz o hino que nós acabamos de cantar, Ele tira as coisas do lugar. Ele pega as coisas que não prestam, Ele joga fora. Ah, irmãos, como você sabe, eu sou contador e papel é que, para contador não falta papel. E eu tenho tentado reduzir muito papel, uma vez que eu não estou mais lá no escritório, na atividade, o escritório está com a minha filha Suzane. Mas eu ainda tenho algumas coisas em casa do dia a dia. E aí de vez em quando eu pego uma pasta, esse negócio aqui já passou, e começo a rasgar. Agora mesmo eu estou lá com uns troços lá no chão e estou rasgando. Aos poucos estou rasgando. Irmãos, o Senhor não quer que a gente junte coisa que não presta. E muitas vezes nós estamos juntando coisas que não prestam no coração. O nosso coração tem que estar limpo. E quem limpa o nosso coração é o Senhor. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente precisa encher o nosso coração de Deus, aleluia. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades. Nós temos que ser sinceros uns para com os outros. Eu tenho que ser o mesmo aqui, lá do outro lado, em qualquer lugar. E meus amados irmãos, Deus quer fazer o melhor na nossa vida. Ele planejou o melhor. Irmãos, todos nós precisamos ter muito cuidado. Tudo que somos, tudo que temos, pertence ao Senhor. Somos apenas mordomos. Essa vida que eu vivo, a vida que você vive, não nos pertence. Pertence ao Senhor. Não importa se estamos no terceiro milênio, no mundo globalizado, não importa, a palavra do Senhor é a mesma. A palavra diz exatamente o que está escrito. E a gente sabe que no final dos tempos, muitas coisas surgiriam, até mesmo pessoas querendo mudar a palavra, a gente tem visto isso aí. É preciso ter muito cuidado, viu, na versão. E essa semana um irmão me chamou a atenção para uma determinada versão, eu não anotei, mas eu vou trazer para dizer para você não comprar. Precisa ter muito cuidado, muitas versões novas que você pega o texto e você vê que está totalmente mudado. Por exemplo, Jesus diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Ele não diz eu sou uma luz. Não, ele é a luz. Ele não diz que é uma vida, ele é a vida. Ele não diz que é um caminho, não, ele é o caminho, amém? Aleluia. Então, irmãos, é necessário que conheçamos o poder divino, não somente em palavras, mas a partir do nosso coração, para que as nossas palavras e as nossas atitudes exaltem o soberano Deus eterno. E eu estou certo, irmãos, de que necessitamos a cada momento fazer um autoexame na nossa vida. Não é somente no dia da ceia, não. Todo dia, em todo tempo. Como é que eu usei o tempo preciosíssimo hoje? O dia de hoje jamais voltará.
Será que eu usei o tempo que eu usei, eu posso dizer que foi tudo para o louvor da glória de Deus? Então, Saul foi anunciado o que iria acontecer. E Saul então ele enfrentou momentos de total falta de paz. Era um espírito maligno que vinha ali e atormentava. E aí o que eles faziam? Eles chamavam Davi para que pudesse tocar a harpa, para que Saul experimentasse um pouco da paz de espírito. Irmãos, a paz de espírito, não tem preço isso, gente. Paz de espírito. Pastor, mas as coisas estão difíceis, mas a gente tem paz de espírito. Pastor, as coisas estão difíceis, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. O nosso Deus é aquele que nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Mais uma vez, a desobediência tem um preço terrível. E esse mal tem apunhalado a humanidade desde o início dos tempos. Quantas vezes já testemunhamos pessoas que passaram por dificuldades, sofreram perdas e prejuízos incalculáveis por conta da desobediência. Sempre que vem um casal falar comigo, a gente vai casar, resolveu casar, e glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E os pais concordam? Aí o cara pode dizer, peraí, quem vai casar sou eu. Sim, mas os pais concordam. Sabe por quê? Eu nunca vi uma pessoa ser feliz quando os pais não concordam. Por isso que é importante ter a bênção dos pais, ter a aprovação dos pais. Está lá o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Eu não estou dizendo que todos são assim, eu estou dizendo que eu nunca vi. Não estou dizendo que não existe. Então, filhos, escutem a voz dos pais. Nós, discípulos de Cristo, escutemos a voz do nosso Pai eterno. Extraordinário na palavra de Deus é que o Senhor não esconde nada de ninguém. Ele não esconde as falhas. E isso tem um propósito. Sabe para quê? Para que estejamos atentos na certeza de que nada passará desapercebido diante do Senhor. Aleluia. Mas precisamos estar de posse da palavra que nos diz, 1 de João 1,7, se não me engano é 1,7, pode conferir aí por favor. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Purifica. É por isso que a gente não tem que apresentar mais sacrifícios. Lá no período da lei, apresentava sacrifícios. E quando o sacerdote terminava de apresentar aqueles sacrifícios, já tinha que apresentar outros. A pessoa ia, apresentava o seu sacrifício ao Senhor, e quando terminava já precisava fazer outros. Por quê? Porque ali o sangue dos animais, ele não purificava, eles cobriam o pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo não cobre não, ele nos purifica de todo pecado. Davi, por desobedecer ao Senhor, o que foi que ele fez? Ele cometeu adultério, ele mentiu, ele cometeu assassinato. Como pai, Davi foi um fracasso. Davi não pode ser exemplo como pai, não. Como pai, ele foi um fracasso. E boa parte da revolta de Absalão se deu por conta de seu pai, o rei Davi. Porque ele ignorou o estupro que Aminon fez à sua irmã Tamar. E o que foi que aconteceu? O coração de Absalão, ele começou a juntar a sujeira, começou a juntar a revolta, o rancor, o remorso, começou a juntar a raiva.
até chegar ao ponto de agir assassinando o seu próprio irmão Aminon. E depois Absalão se revoltou contra seu pai e seu rei. Então a divisão da casa de Davi, a desagregação da sua família, a divisão do seu reino de Israel, foram consequências da sua desobediência. Mas tinha uma coisa tremenda com Davi. Quando ele parava e reconhecia o erro, ele se arrependia. Ele ia para o pó. E o Deus eterno, que conhece o coração, sabia que ele estava sendo sincero. E mesmo Davi, tendo todas essas dificuldades, você vai ler na Bíblia que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quer um exemplo de alguém que teme o Senhor? Davi. Obediência, Davi. Ah, meus amados irmãos, o Senhor está nos mostrando aqui que Ele, o Pai eterno, Ele age com misericórdia. Ele não compactua com o nosso pecado. Ele abomina o pecado, mas Ele ama ao pecador. Então Ele faz diferença entre o pecador e o seu pecado, entre o ser criado e o pecado cometido. E Ele dá o quê? Ele dá a oportunidade para que possamos nos voltar para Ele, oportunidade para que possamos nos reconciliar com Ele. A segunda lição é que não importa quem, a justiça de Deus alcança a todos e suas consequências podem durar a vida inteira. As consequências dos erros de Saul duraram a vida inteira. Mas o Senhor perdoou? Perdoou. Mas Deus não podia tirar as consequências? Podia. E por que Ele não tirou? Porque Ele é Deus. Porque Ele sabe por quê. Porque Ele nos deu o direito de escolha. Porque Ele nos deu a condição de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo 7, está escrito: o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Aleluia. Olha só, o justo anda na sua sinceridade. O que é que a palavra nos ensina? A palavra do crente, a palavra do homem de Deus, deve ser sim, sim, não, não. Aí está lá no texto: o que passa disso é de procedência maligna. De palavra. Falar sempre a verdade. Está determinado diante do Senhor a permitir o agir do Espírito de Deus e aceitar o seu agir. Porque quando Ele age, Ele vai mudar circunstâncias, muitas vezes mudar costumes. Aqui eu destaco a suma importância. Eu destaco algo de suma importância. Se você deseja que seus filhos sejam bem-sucedidos em todas as áreas, é preciso castigá-los na hora de castigar. Eu não estou falando de espancar. Eu não estou falando de colocar a criança de castigo sentado por 1 hora mesmo. Não estou falando isso. Estou falando que precisa ensinar. Filho, vem cá. Você dá a palavra, olha, você errou, isso aqui não está certo. Nunca faça o seguinte: menino, se você fizer isso, você vai ficar sem um celular. Olhe, aí o menino vai e faz, e você não toma o celular dele. Ele fica acreditando em você? Não acredita mais. Então, numa escala de 0 a 10, não vá logo para o 10 não, vá devagar. Corrija em amor. Converse. Na hora de dizer sim, mas na hora de dizer não. Aleluia. Eu cresci assim, irmãos.
A gente saía, tinha uma loja aqui de departamentos. Aqui não tem ninguém que tenha conhecido essa loja, mas eu sou o mais velho e conheci. A gente ia lá, tinha loja de departamentos, era 4.400. Lá na Rua do Comércio, quase em frente ao Cinema São Luís. Vocês não sabem o que é isso, gente. Mas fica só na vontade. E aí, tinha lá os negócios, aqueles, como se fosse balcão ali, tudo aberto, né? E aí, eu ia com minha mãe, meus irmãos. Minha mãe disse, olha, não pega em nada. Aí ela ensinou, se quiser olhar, põe as duas mãos para trás. Aí a gente perguntava, eu perguntava, os meus irmãos, mãe, dá para comprar esse carrinho? Aí dizia, dá não, meu filho. Não dá não. E a gente chorava, não. Aí eu me lembro de uma coisa que veio agora na minha mente. Eu estava com ela lá, ela foi ao caixa, né? Que os caixas eram como essas lojas de departamentos hoje, né? Que a gente vê, é comum. Na época não era tão comum, é só lá que tinha. E aí, ela fez o pagamento, e quando ela ia saindo, ela voltou, ela disse, moça, o troco está errado. Aí eu me lembro que a moça respondeu de uma forma grosseira. Ela disse, moça, você me deu dinheiro a mais. Está aqui o que você me deu a mais. Ela ficou toda sem graça. Aí eu aprendi a lição. A gente só pode querer o que é nosso. Se o troco veio a maior, não foi o Senhor que deu, não. Foi o Senhor que mandou, não. Foi não. Porque a pessoa que deu o caixa lá vai ter que pagar do bolso. Quando o Senhor quer dar bênção, Ele faz diferente. Ele abençoa, mas Ele não prejudica ninguém. Amém? Então, irmãos, é preciso trazer os filhos à realidade da vida. Eu tenho dito a vocês que nós não criamos filhos para o mundo, mas criamos filhos para que eles possam enfrentar o mundo e permanecendo no caminho que é Cristo. Amém? Agora, para isso, os pais precisam ser exemplos para os seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Nós pais somos os seus modelos. E eles desejarão ser como nós somos. E eles farão o que nós fazemos. A Bíblia nos ensina que os filhos são heranças do Senhor. Isso significa o quê? Significa que chegará o dia no qual prestaremos contas da herança que o Senhor nos deu para tomar conta. Os filhos não pertencem a gente, não. A gente pensa que pertence não, gente. Filho não pertence a gente, não. A gente ama. Eles crescem, no meu caso, já todos crescidos, casados, tenho netos. A gente ama. Para a gente os filhos não crescem, não. Você não sabe o que é isso. Os filhos continuam pequenos, muito embora já sejam grandes. Eu gosto quando meus filhos chegam lá em casa. Eu me sinto bem. Eu gosto quando meus netos vão para lá, a gente senta, a gente almoça, a gente assiste alguma coisa, a gente fala, a gente conversa. Então, meus amados irmãos, uma família equilibrada, ela precisa viver no temor do Senhor. Uma família equilibrada reconhece os seus erros e procura corrigi-los. Pode chegar diante dos filhos e dizer que errou. Qual é o problema? Aí tem gente que pensa assim, não, se eu fizer isso eu vou ficar desmoralizado. Desmoralizado nada, rapaz. Desmoralizado é se você não corrigir. Porque às vezes o filho não diz nada, porque por respeito. Mas quando você chega, se humilha, eu errei. Vem aqui, me perdoe. As coisas mudam. E o Senhor quer mudar tudo na sua vida, na minha vida. Tudo aquilo que precisa ser mudado, Ele quer mudar. Então hoje nós temos a Jesus Cristo como sumo sacerdote. Aquele que age com poder, aquele que age com justiça, aquele que age com amor, aquele que age com grande glória. E como Deus o Filho, Ele intercede por nós diante do Pai. Ah, meus irmãos, a obediência é algo estabelecido por Deus. E quando nós somos obedientes,
nós sentimos a leveza, a tranquilidade de estar servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor em paz. Os problemas, as aflições, tem aflição sim. Aí o cara aceita Jesus, as lutas vão desaparecer? Não. O cara é fiel, dizimista, as batalhas vão desaparecer? Não. Se não souber administrar bem o dinheiro, vai faltar. Mas como fiel dizimista, o Senhor vai lhe ensinar, você vai se colocar diante do Senhor, e Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai derramar bênçãos incontáveis. E se abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos incontáveis, bênçãos que não podem ser contadas. Amém? Você precisa experimentar isso. Ontem eu ouvi um testemunho de alguém que passou a ser fiel dizimista e como Deus tem abençoado. Deus não quer o dinheiro da gente não, rapaz. Ele faz prova com a gente. Ele quer ver a nossa fidelidade. Aí o cara diz assim, não, converte tudo, menos a carteira. Ô meu irmão, a carteira precisa ser convertida, primeiro ser convertida. Eu nem tenho recebido, mas já tiro lá o valor do meu dízimo, já entrego. Quero ficar com o dinheiro do Senhor, quero nada. Com o meu dinheiro do Senhor, gastar o dinheiro do Senhor, de jeito nenhum. Só aquilo que me pertence. Amém? Mas eu vou encerrar. Então, somente em Cristo, irmãos, nós somos libertos. Libertos das cadeias de maldições hereditárias. Veja só, Jesus se fez maldição por nós, foi. Ele levou toda a maldição por nós, foi. E muitas vezes nós estamos aceitando sintomas na maldição. Porque meu pai foi assim. Aí porque eu aprendi com meu pai. Peraí, você aprendeu, mas você não vê que estava errado? Então você não pode não. Tem que ser exemplo do seu Pai eterno, do nosso Pai eterno. Que Ele nos mostra o seu exemplo em Cristo Jesus, homem. Em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. Meus amados irmãos, não são poucas as vezes que nós estamos aceitando sintomas, muitas vezes da maldição hereditária. A minha família é isso, o mais importante é a minha família. Olha, escute bem, o mais importante é o Senhor. É Deus, família, trabalho e depois igreja. Igreja não é Deus, nem Deus é igreja. Família é importante. Não é o nosso assunto, mas estou lembrando, aí vou dizer para você. Aí nasce o bebê lindo, maravilhoso. Agora, ele é o dono da casa. Não, irmão, o dono da casa é você e sua mulher. Não, agora ele é o mais importante da casa. Não, não é não. O mais importante da casa é o casal. Quando ele nasceu já existia o casal. Se o casal não estiver bem, o filho não vai estar bem. Agora, ele é o que precisa de mais cuidado. Sim, está certo. Precisa de mais cuidado, sim. Precisa de maiores cuidados. Uma criancinha? Uma criancinha? Eu me lembro que na primeira filha, Mirtes, ela novinha e começou com cólica e era aquela coisa, e chorava, a gente não sabia mais o que fazer. E disseram, eu nunca esqueci, vai lá na farmácia e compra coisinha de alfazema. Faz um chazinho, estou dando receita, meu Deus. Faz um chazinho de alfazema, que ela vai ficar bem. Eu corri, fui lá na farmácia, a Damares preparou, ficou bem. Deus quer que a gente fique muito bem na presença dEle. Deus quer que a gente esteja disponíveis. Que estejamos disponíveis aqui para o louvor. A louvá-lo, adorá-lo. A servi-lo com inteireza de coração. Então, irmãos, nós precisamos orar para que cada membro da nossa família reconheça as suas falhas, as suas imperfeições. E se submeta ao Senhor para ser sarado. A obediência é princípio divino. E todos nós precisamos entender isso. Você é bênção e assim será sempre. Então jamais esqueça dos ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. Aí faça o seguinte, dê testemunho. Sabe onde é que a gente começa a testemunhar? Dentro de casa. Quer ser missionário?
começa onde? Dentro de casa, na vizinhança. Dentro de casa. Os seus filhos sentam para ouvir você falar? O seu cônjuge senta para ouvir você falar? Meus amados irmãos, sirva ao Senhor com fidelidade, sirva ao Senhor com prudência, e procure fazer tudo para o louvor da glória de Deus. O Pai Eterno, Ele tem habilidade absoluta para aproveitar as circunstâncias e usá-las poderosamente em nossa vida. E em Cristo Jesus nós temos a garantia, a promessa da vitória final. E isso é verdadeiro. As tribulações chegarão ao fim. Pastor, a tribulação está muito grande. Calma, vai passar. Está no avião e vem a turbulência. A gente estava voltando de Israel, tinha alguns irmãos conosco. E era um voo naquela época que via Tel Aviv e São Paulo. Mais 14 horas de voo, mais ou menos isso. No meio do Atlântico veio uma turbulência. Ó, irmãos, eu já andei muito de avião. Eu nunca vi uma turbulência daquela. O avião balançava todo. A impressão que dava era que ele ia se esfarelar a qualquer momento. Aí chegou uma irmã com muita boa vontade. Ela disse assim: pastor, estava assim do lado, deu Damares do outro lado, e disse: pastor, o senhor não quer tomar esse comprimidozinho aqui? Ele é tão bom, ele dá tranquilidade, a gente fica tranquilo. Eu disse: ô irmã, eu não quero não. Primeiro que eu estou tranquilo, e segundo, do jeito que a coisa está, daqui a pouco a gente vai precisar nadar. Glórias ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. É isso. A data de vencimento somente Ele conhece, mas a gente precisa viver preparado. Então, quando as aflições terminam, elas deixam o tratamento divino em nosso caráter. Então creia, disponha-se a agir conforme a direção do Senhor, e deixe o Espírito de Deus agir na sua vida, e faça tudo conforme o Senhor diz na sua palavra. Amém? Fiquemos todos de pé. Equipe de